tudo bem? Será que você gosta do seu tom de voz? Será que você gosta a maneira de como é que a sua voz soa? Será que as pessoas dizem que você tem uma boa voz? Ou dizem que você tem uma péssima voz? Você tem uma voz afeminada ou tens uma voz infantilizada? Você tem uma voz muito grave ou grossa, como dizem por aí, ou você tem uma voz agradável, uma voz suave? Dica importante no uso eficaz da voz. Para que você possa usar a voz de forma correta, tens de ter em conta o primeiro elemento está relacionado com o tom de voz. O tom de voz refere-se naquilo que nós consideramos a estridência ou a qualidade vocal. Existem pessoas que falam muito no agudo e neste agudo, por exemplo, este tipo de falar, por exemplo: olá, sejam bem-vindos, eu sou José Quitas de Messias e esta é a Fábrica de Palavras. É um exemplo muito atordoado, não é? É claro que isso não soou bem aos seus ouvidos. E existem aquelas pessoas que têm uma voz muito grave. Olá, boa tarde, eu sou José Quitas de Messias e esta é a Fábrica de Palavras. Ou seja, são vozes que não se adaptam. Nós temos dois elementos importantes: a voz feminina e a voz masculina. A voz masculina não deve ser uma voz fraca, não deve ser uma voz afeminada, não deve ser uma voz também muito grave, de tal forma que possa causar uma incompreensão no texto. Mas a voz masculina deve ser uma voz que possa transmitir confiança. Aliás, dizem que nós atribuímos às pessoas competências administrativas através da sua capacidade vocal. Então, para o homem, se você é homem, você é jovem, procure ter uma voz que seja uma voz mais masculina. Uma voz masculina mesmo. E existem aquelas meninas também que já são crescidas, mas continuam com uma voz muito infantilizada. A solução é treinar a voz para que não seja uma voz grave, porque a voz grave é uma voz para masculino. Também não seja uma voz muito infantilizada, mas que seja uma voz que esteja relacionada com o seu corpo, aliás, com o seu porte físico, porque de nada adianta você ser uma menina bonita e grande, mas a sua voz é sempre infantilizada. E para os homens também. Imaginemos você seja um homem grande, um homem corpulento, mas a sua voz é uma voz muito afeminada. Bom dia! Isso tira a credibilidade nas pessoas com quem você vai se comunicar. Agora, a voz, por mais que seja uma voz impostada, por exemplo, vozes muito boa tarde, aliás, por exemplo, cordiais saudações, sejam bem-vindos à Fábrica de Palavras. Esse é um exemplo de impostação de voz que você deve usar numa comunicação mais séria, uma comunicação mais impostada. Mas, em todo caso, você deve lembrar-se do seguinte: a voz masculina é uma voz mais grave. A voz feminina é uma voz mais dócil, tem a sua gravidade, mas não é a gravidade idêntica a uma voz masculina. E o que eu quero passar como exercício para vocês é o seguinte: faça o exemplo. Se você pegar a sua mão e colocar aqui na garganta, neste pico da garganta, e pressiona a garganta, faça o seguinte: coloque a sua voz mais grave e fizeres o seguinte: você sente que há uma vibração, mas se você usar uma voz mais no agudo, por exemplo, a vibração não é, ou seja, não tem muita vibração neste tom de voz. E o que você pode fazer para treinar é inspirar.
Quanto mais você fizer isso, mais a tua voz vai estar numa impostação de grave. E o outro elemento no uso do correto da voz, agora, estamos a falar, acabei de dizer o elemento importante do grave, do agudo. A voz de uma menina e a voz de um rapaz, ou seja, a voz masculina e a voz feminina. Agora vou falar do uso correto da voz. O uso correto da voz tem de ser usada com naturalidade. Naturalidade. A naturalidade está relacionada com o assunto, a naturalidade está relacionada com a pessoa com quem você fala. Como com o assunto? Por exemplo, vamos supor que o assunto seja um assunto mais do coração. Logo, você deve usar uma voz mais do coração mesmo. Olá, sejam bem-vindos. Esta é a Academia Fábrica de Palavras. E hoje vamos falar sobre a voz humana. Então eu usei um tom de voz, que está mais próximo do coração. E também está relacionado com o número de pessoas com quem você se comunica. Quanto maior for o auditório, você deverá usar mais uma voz, ou seja, mais uma intensidade de voz. Quanto menor for o auditório, também menos intensidade de voz. O mais importante é você garantir que a sua voz seja uma voz expansiva e que atinja os 4 cantos da sala e seja de acordo à distância e o número de pessoas que estiverem no local em que você estiver a falar. Já sabe, eu sou José Quitas de Messias e esta é a Fábrica de Palavras. Até a próxima aula. Um abraço bem forte.